Seitas da antiguidade pagã. Termos científicos e um pouco da história de algumas delas. Conteúdo introdutório. Paganismos, mitologia das mais variadas, pitagorismo e os mistérios das civilizações antigas. Grécia, Egito, Babilônia, Mesopotâmia e tudo mais. Pagão ou paganismo é o termo usado para pessoas que seguem movimentos religiosos politeístas. Os mistérios pagãos, desde a mais antiga origem, no quarto milênio, até a mais recente, continuam sendo mistérios para nós. Graças à arqueologia e escrituras encontradas durante a existência humana, conseguimos com paciência classificar e comparar entre os povos alguns laços reveladores de que o homem se inquieta ante a vida e ante a morte, de ter a necessidade de se reafirmar. Prometeram-lhe a imortalidade, um mundo melhor, em troca de um comportamento puro, espiritual ou, na maior parte das vezes, um apoio ao culto de um deus ou uma deusa. E quando falamos em deuses, lembramos logo de mitologias. Mitologia grega, nórdica, celta, egípcia, brasileira, asteca, chinesa, persa, mesopotâmica, mitologia judaica, hindu, japonesa, iorubá, havaiana, africana, armênia, eslava, maia, suméria e por aí vai. Mitologia é a ciência que estuda mitos, deuses e lendas. Mito e mitologia são formas encontradas pelos povos antigos para explicar a sua realidade, a origem de suas tradições, dos homens, os eventos da natureza. Os mitos podem ser classificados em duas formas: mitos cosmogônicos e mitos de origem. Mitos cosmogônicos são relacionados a eventos que explicam o surgimento do universo. Exemplo, a mitologia nórdica explica a criação do mundo. E mitos de origem, que explicam o surgimento de um local ou de uma tradição. Exemplo, mitologia romana, a criação de Roma. Agora que já sabe um pouco mais sobre mitologia, voltamos ao segmento das seitas da antiguidade pagã. E para ingressar a uma seita ou comunidade religiosa, é preciso aprender o sistema, os mitos e as evocações e como funciona. Eles ensinam e te introduzem num sistema mais ou menos definido, escondem as engrenagens e o objetivo final. Impõem o silêncio, se não quer se comprometer e comprometer as suas possibilidades de ser salvo. Pronto, o silêncio ou os silêncios criaram os mistérios, e foram esses infelizes silêncios que a humanidade herdou. Os silêncios sumérios e babilônicos, os silêncios egípcios e cretenses e os silêncios gregos e romanos. A Mesopotâmia é a terra dos mistérios. Um dos berços das civilizações humanas é encontrada entre os rios Tigre e Eufrates. Muitos mistérios nasceram lá e outros foram lá buscar as suas origens. Os sacerdotes de Ur, na Suméria, um dos berços da civilização, fazendo parte da Mesopotâmia, chamavam a lua o astro da coroa, representava a ressurreição. A lua representava o princípio ativo e o sol o princípio passivo, porque dá luz ao mundo. 4.000 a 3.100 anos antes de Cristo, na mesma cidade, Vênus é chamado de Ishtar ou Inanna, rainha do céu, criadora da vida, antiga deusa mesopotâmica do amor, do erotismo e da fertilidade. Tinha como símbolo o leão, a estrela de 8 pontas e o falo. Era adorada na Babilônia, na Suméria, na Anatólia e na Mesopotâmia. Foi cultuada por milênios como a deusa do sagrado feminino e renegada pelo monoteísmo, reduzida a mito. Mais tarde, influenciou o desenvolvimento da deusa grega Afrodite. A civilização da Suméria, 4.500 a 1.900 a.C., deu origem à civilização da Babilônia, 1.800 a 539 a.C., e todas as suas fases. Na Babilônia, divinizavam os imortais, e em Roma, eles adaptaram os nomes de acordo com as suas próprias divindades.
considerando as características de cada planeta. Nomes estes que usamos até hoje, mas em outros povos e civilizações os planetas eram chamados por outros nomes. Os signos astrológicos surgiram nessa mesma época. Depois eu vou fazer um vídeo específico com esse tema de signos astrológicos. Com os egípcios, dos astros, passamos para os animais. Eles têm deuses locais. Ra, símbolo da justiça, cabeça de um falcão, e Thoth tem forma de um íbis. Ra, solar, e Thoth, lunar. Mênfis, Amon e outros na mitologia egípcia, com uma rivalidade aparecendo. O deus Amon junta seu nome com Ra e torna-se Amon-Ra. É cultuado durante um tempo até um dos reis, faraós, travar o culto de Amon-Ra. Amenófis III, símbolo de um disco, hieróglifos que representam a vida. Mas o Egito, como uma civilização já habituada a ser politeísta, com o tempo, após a morte do rei, voltam a adorar Amon e outros. Osíris, deus do julgamento, e Ísis, sua esposa, deusa do amor e da fertilidade. Em seu templo, em uma ilha chamada Agílquia, está escrito: Eu sou o que foi, tudo o que é e tudo o que será, e o meu véu nunca foi levantado por um mortal. Mitra é conhecido como o deus da sabedoria. É importado da Mesopotâmia para Roma através do historiador e filósofo Plutarco. O deus ariano da luz é o amuleto de felicidade e se torna popular. E uma das suas histórias mais conhecidas é a luta e perseguição contra um touro. Segurou os chifres e fincou a espada, e o sangue do animal fertilizou o solo e se transformou em vinho. E no dia do julgamento, o touro sagrado voltará à terra e Mitra salvará a todos que o cultuavam. Ao contrário dos deuses do Egito, Mitra não tinha templos. Seus seguidores e adoradores reuniam-se em caves. O que desagradava aos egípcios agradava aos romanos, que estavam fartos de velhas mitologias e deuses de pedras e mármores. Durante anos, Mitra permanece como a besta negra dos cristãos. O cristianismo é menos misterioso e ganha essa luta. Os mistérios da civilização dos fenícios e dos cartagineses, que envolve crimes e sacrifício humano, automutilação e relação sexual, exigida por Cronos, Saturno. Por vários séculos, centenas de crianças que são lançadas vivas na fornalha de Baal, deus do clima e da fertilidade. Mais tarde, com o crescimento do poder das religiões monoteístas, Baal passou a ser denominado pelo judaísmo e pelo cristianismo de demônio, uma das 72 entidades do Grimório, chamado de A Chave Menor de Salomão. Para quem não sabe, grimórios são coleções de livros medievais de feitiços, rituais e encantamentos mágicos. Mais tarde, as crianças foram substituídas por cordeiros. A Grécia é o país das lendas e dos segredos de Cronos, de Zeus, de Oscuros, que são gêmeos, Castor e Polideuces, de Hera, de Dionísio, de Afrodite, de Atenas, Sagra e das Graças. Bom, são muitos nomes e com inúmeras histórias e formas de cultuar. Dionísio é celebrado à noite, representa a fertilidade e o vinho. Símbolo de touro, celebram com perseguições no bosque, orgias e terminam com o sacrifício de um animal, que depois de decepado, os membros são grelhados e comidos por todos. A força do deus passa para os músculos deles. Dionísio aparece sempre em muitos vasos gregos e romanos, rodeados de sátiros e ninfas. Inclusive, o desenvolvimento do teatro grego teve origem no culto prestado a ele em Atenas. É considerado o berço do teatro ocidental. Em Roma, Dionísio se torna Baco. Seu culto em Roma não agrada. Os bacanais são compostos por mulheres sobreviventes da Segunda Guerra Púnica, série de 3 conflitos entre Roma e Cartago, mais tarde tomada pelas matronas, mulheres de família ou mais velhas.
e depois o culto é interditado. Confusões e condenações e perseguições até colocarem Zeus no lugar do deus Trácio. Antes disso, ainda no século 6 a.C., o pitagorismo, que está instalado em Roma, seus fiéis se reuniam como uma seita secreta no subterrâneo da Basílica da Porta Maggiore, da Porta Maior. A igreja pitagórica em Roma tem ordem e método. Cada um fala na sua vez, e quando o sacerdote diz, o mestre mandou, cessam os discursos. Pitágoras era místico e cientista. Através das descobertas astrológicas, ele permite que o conhecimento babilônico dê um salto. A alma pertence à esfera celeste povoada de estrelas, de onde foi retirada para animar um corpo de homem, devendo depois voltar a seu domínio de eleição. Estudioso de geometria, uma de suas formas favoritas eram as esferas, que o leva a descobrir o movimento dos planetas e do Sol. Ele é o primeiro a emitir a teoria de que o Sol segue um círculo imenso, uniforme e regular. Com isso, Platão, que vai buscar muito em Pitágoras, conclui: a alma é a substância que move-se por si. O mistério que se destaca também é o da deusa Deméter, mãe da terra, cultuada em Atenas e Eleusis. Mais um culto cheio de mistérios. A imprecisão dos mistérios é a sua primeira justificação para existir. Como eu disse no início do vídeo, isso é um conteúdo introdutório com palavras destacadas e palavras-chave para estimular sua pesquisa, mas eu pretendo fazer alguns vídeos mais aprofundados com os temas mencionados. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva e deixe seu like e seja curioso.